Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante. A história de como o Brasil, lá no século XIX, usou a literatura, mais especificamente os romances, para construir a sua própria alma, sabe? Para forjar uma identidade nacional novinha em folha. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que palavras numa página podem ajudar a moldar um país inteiro? Parece uma tarefa gigantesca, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu por aqui. Bom, vamos contextualizar um pouco. Depois da independência, o Brasil era uma nação jovem. E o que uma nação jovem precisa? De uma história própria. De uma narrativa que a separasse do seu passado colonial, de Portugal. E o momento não podia ser mais perfeito para isso. Olha só, em 1822, o Brasil se torna independente, e com isso vem a urgência de criar uma cultura nacional. 14 anos depois, em 1836, o romantismo desembarca oficialmente no país. E aí, em meados do século, o romance vira a principal ferramenta para explorar essa pergunta. O que é ser brasileiro? Foi a tempestade perfeita. Tá, mas o que exatamente tinha nessas histórias? Qual era a pegada delas? Vamos agora desvendar o DNA da prosa romântica, os seus ingredientes básicos. De forma bem direta, a prosa romântica foi um movimento que colocou os sentimentos lá no alto. As emoções intensas, o amor idealizado e, claro, a construção de uma nação, tudo isso era muito mais importante do que a lógica fria, a pura razão. E as narrativas longas, os romances, eram um formato ideal para isso. Para a gente entender bem, dá para pensar numa espécie de receita. Os ingredientes principais eram, primeiro, o subjetivismo, que é um foco total no mundo interior dos personagens. Depois, a idealização, que criava amores perfeitos, mulheres angelicais e heróis sem defeitos. Tinha também o nacionalismo, claro, exaltando a natureza e as origens do Brasil, e um ponto-chave, uma linguagem mais simples, para alcançar mais gente. E no centro de quase toda a trama, a gente encontrava o tal do dualismo. Era uma batalha constante entre opostos, sabe? A razão contra a emoção, o dever contra o desejo, a realidade dura e crua contra o mundo ideal. Esse conflito, tanto interno quanto externo, era o que movia as histórias. Mas esse movimento não era uma coisa só, um bloco único. Os escritores usaram diferentes telas para pintar esse retrato do Brasil. Vamos dar uma olhada nos 4 grandes tipos de romance daquela época. Pensa nisso como se fosse um tour literário pelo Brasil do século XIX. Cada tipo de romance nos leva para um lugar diferente, com seus próprios heróis e seus próprios problemas. Primeiro, o romance indianista. A grande sacada aqui foi transformar o indígena no verdadeiro herói nacional, uma espécie de bom selvagem. A ideia era criar uma figura de origem que fosse puramente brasileira. E o exemplo máximo disso é, sem dúvida, o Guarani, do José de Alencar. Agora a gente vai para a cidade com o romance urbano. Ele era tipo uma fotografia da vida na corte do Rio de Janeiro. Explorava os costumes da sociedade, os joguinhos de amor e, principalmente, o casamento. Senhora, também do Alencar, é uma crítica super afiada aos casamentos por interesse financeiro. Saindo da cidade grande, o romance regionalista leva a gente para o Brasil profundo, para o interior. Essas histórias mostravam as paisagens e os costumes locais, colocando o sertão, o Pampa e várias outras regiões no mapa do imaginário nacional. O sertanejo é um exemplo perfeito disso. E, por último, o romance histórico, que olhava para trás. Ele misturava ficção com fatos reais para recontar a história do Brasil. O objetivo era construir um orgulho nacional, uma memória compartilhada. Em As Minas de Prata, por exemplo, a gente volta lá para o período colonial. Então, a gente chega num ponto crucial. Por que tudo isso era tão importante? Essas histórias eram muito mais do que só um passatempo. Elas tinham uma missão de verdade. A prosa romântica tinha vários objetivos. O principal, como a gente já viu, era ajudar a construir uma identidade brasileira. Mas ela também foi fundamental para formar um público leitor, especialmente na elite das cidades, e ao mesmo tempo servia para criticar costumes da época e, claro, entreter todo mundo com histórias cheias de paixão e aventura. Só que toda essa idealização, uma hora cobra seu preço. O legado do romantismo foi gigantesco, mas ele também acabou preparando o terreno para um novo movimento, um que viria para questionar todos esses ideais. Essa tensão toda levou uma virada de chave na literatura.
Enquanto o romantismo pintava uma realidade idealizada, focada na emoção e com heróis perfeitos, o realismo chegou para fazer exatamente o contrário, mostrar a realidade como é. O foco passou a ser a razão e os personagens? Os personagens se tornaram complexos, cheios de falhas, como gente de verdade. No fim das contas, a prosa romântica foi absolutamente essencial. Ela consolidou a literatura nacional, deu ao Brasil seus primeiros grandes mitos e heróis, e ao criar um público que lia e discutia histórias, preparou o caminho para narrativas mais críticas e complexas que viriam logo depois. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar. Essa busca pelo amor perfeito, essa valorização da emoção acima da razão, a criação de heróis idealizados. Será que esses ideais românticos ficaram lá no século XIX? Ou eles ainda estão vivos por aí na nossa cultura, no nosso dia a dia? A resposta, olha, pode ser mais surpreendente do que parece.